Bem, amados, continuamos no nosso comentário espontâneo do Novo Testamento. Estabelecemos agora o capítulo 9 de Coríntios até o capítulo 11. Vamos lá então, sem demora, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, aqui no capítulo 9, o apóstolo Paulo nos fala a respeito de questões circunstanciais, onde ele educa a igreja, ele orienta a igreja a respeito da contribuição por parte dos membros sobre aqueles que cuidam, que bispam o seu rebanho. É muito interessante porque ele fala sobre isto, né? Que aqueles que servem do evangelho, aqueles que ministram, trabalham no evangelho, devem ser recompensados por isso. E aí ele utiliza ali o seu próprio testemunho a respeito de como ele foi apóstolo para eles, como ele implantou o ministério. Tanto ele quanto Barnabé tinham o direito de deixar de trabalhar para servir a Cristo, porque ninguém vai para a guerra à sua própria custa. Ele utiliza uma analogia do Antigo Testamento, uma ilustração a respeito da lei, que o boi que está trabalhando, ele tem o direito de comer do campo, daquele próprio campo em que ele trabalha, falando a respeito do aquele que semeia as coisas espirituais, que ministra no reino, ele tem o direito de ser recompensado por causa disso. É um princípio espiritual. E os que prestam serviço, portanto, no próprio templo, têm que se alimentar desse sustento. Portanto, a ordem de Deus é que também o Senhor, a ordem do Senhor, que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Isto é muito significativo porque ele estava orientando a igreja a respeito de como proceder financeiramente. E é muito pertinente para os dias de hoje, porque apesar de Paulo dar o testemunho de que ele preferia trabalhar fora para não dar uma sobrecarga sobre a igreja, o testemunho, o costume de Paulo não invalida o mandamento, porque o mandamento é claro, que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Por quê? Porque existem muitas tendências na atualidade, movidas por cobiça, que procuram então privar o ministro de receber do seu sustento. Isso é prejudicial porque isso impede o avanço e o crescimento do evangelho em última instância. Portanto, aquele que prega o evangelho vai ter essa recompensa diante de Deus, porém também vai ter que prestar contas a Deus a respeito desse seu comportamento. É isso que diz a palavra, é isso que nós entendemos aqui. E aí ele fala a respeito desses que vivem do evangelho, que eles devem ter um compromisso de abnegação. Portanto, quando ele fala a respeito de correr no estádio, do atleta que se domina, ele está falando do ministro, que ele deve vigiar para que ele possa estar à altura deste encargo e também se abnegar de muitas coisas para manter-se firme ao seu propósito. Muito bem, aqui no capítulo 10, é quando o apóstolo Paulo ele volta a falar a respeito destas questões do comportamento, né? Que a atitude, o comportamento desqualifica alguém que professa uma fé sem obras. Isso é muito significativo porque ele fala a respeito de todo Israel que saiu do Egito, porém a maioria tombou no deserto porque o seu comportamento não era à altura, né? Todos beberam da fonte espiritual, todos comeram do maná, mas a maioria deles ficou prostrada no deserto porque eles eram cobiçosos, eles eram idólatras, eles praticavam a imoralidade, eles colocaram o Senhor à prova, eles eram murmuradores, ou seja, não tinham um comportamento condizente com seu estado de conversão. Portanto, não basta dizer Senhor, Senhor e não fazer as coisas que Ele manda. Na verdade, esse é um ponto muito significativo, porque nós, na atualidade, vivemos uma fé superficial de muitas pessoas que dizem que têm Jesus como Senhor, dizem que são evangélicos, dizem que são cristãos, mas a prática contesta o modo diferente. O que vale para nós é a autenticidade da prática, de um comportamento condizente, não um discurso infundado. Muito bem, aí está o capítulo 10, e aí é nesse momento que ele vai ao ponto, né? Ele está sempre transitando de vários temas. Ele vai para a imoralidade,
aí ele volta para falar sobre o tema da idolatria, aí Paulo volta para as questões do comportamento prático, do alimento, da comida, do dia a dia, aí ele volta para a idolatria, ele fica transitando nesses temas que são considerados temas importantes. Por isso agora no versículo 14 de Coríntios 10 ele diz, fugir da idolatria. Então ele fala a respeito das pessoas que comem carne sacrificada aos ídolos, lá do capítulo anterior. Ele trata sobre este assunto novamente, e ele diz que aquele que sacrifica o ídolo, ele sacrifica a demônios, e Deus, no versículo 20, e Deus não quer que as pessoas estejam associadas aos demônios, não pode participar da ceia do Senhor e da mesa dos demônios. Por quê? Porque agora no próximo capítulo, ele vai tratar sobre os aspectos da Santa Ceia, e ele está fazendo, portanto, um link, um vínculo entre ali, capítulo 8, que ele falava das pessoas que comiam das coisas da mesa dos demônios. Muito bem. E aí ele fala a máxima, Paulo estabelece aqui uma proposição como máxima. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Utilizando aquele texto também, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele fala como deve ser o procedimento do cristão, porque o cristão não está mais debaixo do jugo da lei para fazer as coisas como se fosse um mandamento da lei, porque agora tudo é lícito. Porém agora um dever de consciência, há uma lei de consciência, onde nós optamos porque nós temos entendimento de que aquilo não é apropriado para nós. Portanto, não é uma lei que nos obriga, é o entendimento que nos leva a tomar essa posição, a andar no espírito da lei. Nós não cumprimos a lei como a lei, mas nós andamos no espírito da lei porque nós temos a convicção dela. Aceitamos, anuímos o entendimento da lei como sendo o nosso próprio entendimento. E aí nós temos todos esses procedimentos, quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. E aí está o capítulo 11, onde ele agora utiliza aspectos do dia a dia. E aqui ele estabelece um princípio de hierarquia, de respeito à autoridade. Isso você vai entender lá no capítulo 12. É muito importante porque Paulo está criando um fluxo da argumentação, uma linha de raciocínio, onde ele transita de um tema e passa para outro tema, narrando os feitos. Aqui ele fala a respeito de Cristo ser o cabeça, o homem ser o cabeça da mulher, e Deus ser o cabeça de Cristo. Ele fala a respeito do homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, enfim, um princípio de autoridade. As mesmas pessoas que oram ou que profetizam, que fluem nos dons do Espírito. Observe que ele está agora entrando no tema dons do Espírito, coisa que nós vamos ver no comentário posterior. Ele está falando a respeito de, mesmo sendo assim, deve estar debaixo de sujeição e de autoridade. E a mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça. Ou seja, até a própria mulher, a orar e a profetizar, ela tem que estar debaixo de autoridade. Algo que nós vamos falar no capítulo 12. Portanto, aqui ele já está entrando, mostrando um problema que havia na igreja de Corinto, onde, naquela época, as mulheres eram muito menosprezadas, desprestigiadas, elas não tinham autoridade. Ao entrar na igreja cristã, as mulheres passaram a desfrutar de um certo nível de liberdade. E então o que aconteceu é que elas, ao aproveitarem essa liberdade, elas não souberam administrar a liberdade que receberam e estavam agora cometendo coisas que iam além daquilo que era o contexto de modéstia, de decência, de comportamento coerente e padrão. Então, porque lá na frente as mulheres, no capítulo 12, as mulheres tomaram conta e só elas queriam profetizar, mas fica por hora isso aí. Então Paulo diz assim, olha, a mulher então tem que usar o véu, a mulher tem que se sujeitar ao princípio de autoridade do marido, e como também o marido deve exercer esse papel, e assim a igreja andar num princípio de ordem e decência. Este é o contexto. Nada a ver com questões de cortar a ponta dos cabelos, isso é fundamentalismo, isso não está fundamentado nas escrituras. Por quê? Porque as mulheres, quando iam para os templos pagãos de Diana, elas rapavam a sua cabeça, mostrando que elas estavam ao serviço do ritual cultico de prostituição. Então Paulo orienta que as mulheres tenham uma mantilha, um cabelo padrão, para que não se identificassem com aquelas que estavam vinculadas ao sacrifício da prostituição
cultual. Isso é muito importante, por isso que é necessário que nós entendamos o contexto do livro de 1 Coríntios para que não geremos, né, algumas doutrinas, alguns fundamentos, algumas liturgias que não tem nada a ver com a palavra, principalmente no contexto brasileiro, do radicalismo pentecostal brasileiro. Contudo, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós na igreja não temos tal costume. Está falando, portanto, não de mandamento, porém de costume, nem as igrejas de Deus. E aqui ele conclui essa última parte do nosso comentário, quando ele entra agora nos aspectos da festa ou da ceia chamada ágape, que era a refeição noturna. Era comum na igreja primitiva, onde 1/3 da população era constituída de escravos, onde eles não tinham uma refeição apropriada. Então a igreja, de uma forma social, preparava de maneira solidária um grande jantar, onde as pessoas poderiam se nutrir e ter o seu vigor do corpo para poder executar o trabalho do dia seguinte. Esta era a prática comum na igreja primitiva em todas as localidades. O que acontecia? Nesta reunião de grande celebração da ceia, um grande jantar solidário, ao mesmo tempo representando a fraternidade do corpo de Cristo, havia aqueles que não trabalhavam, né, ou não estavam debaixo de um labor escravo. Então eles vinham e comiam primeiro. E aí quando chegavam os escravos, os que realmente precisavam se nutrir para o trabalho forçado do dia seguinte, eles não tinham um alimento. Enquanto que uns se embriagavam, os outros não tinham alimento. Falta de discernimento, né? Falta de entendimento de um contexto de coletividade. E o apóstolo Paulo, ele é bem taxativo, e aqui ele estabelece, portanto, um cerimonial, fazendo agora o que nós vamos ver depois lá na Didaquê, uma desassociação entre esta festa solidária, esse jantar que era nutritivo para as pessoas, e a celebração do corpo de Cristo como Santa Ceia, né? Como liturgia, como memorial a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala a respeito disso, que nós temos que comer o pão, beber o cálice do Senhor de forma digna, entendendo e discernindo, porque o fato das pessoas não discernirem isso, estavam muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem, né? Estavam amortecidos na fé. Então era necessário que as pessoas tivessem esse entendimento e esta decência de entender que eles não deveriam se aproveitar da Santa Ceia do Senhor, mas em coletividade, colaborar para com aqueles irmãos que chegavam depois e que realmente precisavam daquele mantimento. Muito bem, queridos, esse último ponto, uma situação circunstancial da igreja de Corinto para tratar a respeito das questões do comportamento numa prática tão importante como esta, que era a ceia solidária. Eu espero que isso tenha ajudado os amados irmãos a ter esta compreensão e este entendimento. Fique na paz. Até agora o próximo comentário, onde falaremos das questões dos dons espirituais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.